Abraço. E a gente segue daqui porque mais de 180 postos de combustíveis no Distrito Federal e em 8 estados do país estão sendo fiscalizados nesta terça-feira em uma operação conjunta do Inmetro e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da ação, gente, é combater fraudes tanto na qualidade quanto na quantidade de combustível entregue ao consumidor. Quem vai trazer as informações e os detalhes ao vivo é Anne Milhomem, que já está comigo aqui. Boa tarde para você, Anne, é contigo. Oi, Tony, boa tarde para você e a todos que nos assistem. Exatamente, a gente está aqui em um posto de gasolina, mas é bom ressaltar que este posto não é alvo dessa operação. A gente está aqui justamente para conversar com o diretor de metrologia legal do Inmetro, né, o Marcelo Moraes, que vai explicar melhor para a gente como funciona essa operação. Como você disse aí, uma operação que acontece simultaneamente, tanto aqui no Distrito Federal, quanto em mais 8 estados daqui do país, né? Agora eu vou conversar com ele melhor para eles falar um pouquinho para a gente a importância dessa operação que começou, inclusive, Tony, nesta terça-feira por volta de 5h30 da manhã. Então, alguns postos já foram visitados, fiscalizados pelo Inmetro. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo ao Brasil Urgente DF. Esses postos aqui do Distrito Federal foram previamente selecionados, como a gente estava conversando. Então, quais foram os critérios de seleção especificamente desses 180 postos aqui do Distrito Federal? Boa tarde, Anne. Boa tarde, Tony. Os postos foram selecionados com base em informação de inteligência das nossas áreas técnicas, também reportes de ouvidoria. O cidadão encaminha ao Inmetro com dúvidas, com indicações suspeitas de fraudes, também com casos de postos que pertencem a redes que já foram identificadas com fraudes, com irregularidades, né, recentemente. Então, foi uma série de aspectos e de componentes técnicos que nós identificamos para selecionar esses postos para ser alvo dessa operação. Inclusive, a gente traz muito, né, assim, a mídia de forma geral, a imprensa de forma geral, traz muito sobre as fraudes cometidas em postos de gasolina e que impacta diretamente o consumidor. Então, quais são as fraudes mais comuns que geralmente o Inmetro identifica quando realiza esse tipo de operação? As fraudes mais comuns são as fraudes eletrônicas, que nós chamamos, né? Onde as placas eletrônicas são alteradas, são adulteradas de alguma forma. Outros componentes da bomba também são alterados para que o volume entregue possa ser manipulado pelo operador. Então, quando o operador, a pessoa quer fazer algum tipo de fraude, alterar o volume, ele altera com um controle remoto ou um interruptor, alguma coisa que vai fazer com que o consumidor não receba o combustível que está comprando e não possa perceber isso imediatamente. Então, essa é a fraude mais comum que é identificada, mas também a gente identifica vazamentos, outras irregularidades que possam colocar em risco tanto a parte comercial como a segurança do consumidor. Tony. Muito bem, eu agradeço a presença do senhor Marcelo Moraes aqui com a gente. Primeiro, eu gostaria de saber desses 180 postos que foram fiscalizados no dia de hoje, Marcelo, quantos postos foram selecionados para essa fiscalização aqui no DF e quantos desses que foram fiscalizados aqui nas regiões administrativas do Distrito Federal, quantos chegaram a ser notificados, quantos que o Inmetro conseguiu identificar que estava cometendo alguma fraude contra o consumidor? Bom, Tony, a previsão aqui no DF é de fiscalizar em torno de 20 postos. Até o momento, nós já fiscalizamos 6 e até o momento, felizmente, não encontramos nenhuma fraude metrológica dessas que eu descrevi para vocês aqui. O que nós identificamos foram irregularidades como vazamentos, suspeitas de mau uso da bomba com os visores, né, alterados, com lâmpadas queimadas. Isso tudo foi notificado, né? Algumas bombas foram interditadas em função do risco à segurança, mas, felizmente, até o momento, não identificamos nenhuma fraude propriamente dita.
Agora, Marcelo, não é uma quantidade de poço muito pequena aqui no Distrito Federal? Porque o que eu tenho de amigos que reclamam que depois que abasteceram o carro em determinado posto, saíram dali com o carro engasgando, isso é sinal de combustível adulterado. Essa quantidade de 20 postos e até o momento 6, certamente essa fiscalização vai continuar até vocês conseguirem terminar os 20 postos, mas não seriam necessários fazer uma fiscalização um pouco mais abrangente nos postos aqui do Distrito Federal? O número pode parecer baixo, mas é um trabalho extremamente complexo, porque você tem que abrir a bomba toda, né, fazer uma varredura em toda a eletrônica dela, isso pode levar um tempinho, demanda um conhecimento técnico que nós temos, nosso pessoal bem aprimorado, mas essas operações elas não acontecem só nesse momento. Essas fiscalizações já aconteceram no ano passado, em outubro do ano passado nós fizemos o mesmo tipo de operação, né, em outros postos, aqui do DF também, e isso acontece de maneira temporária, está sempre acontecendo, né? Então, hoje, desse momento, vão ser em torno de 20 postos, daqui a pouco nós vamos voltar e a gente vai varrendo, né, toda a rede de postos do DF e de outras cidades, outras capitais também, ao longo do ano. E o consumidor também pode sinalizar ao Inmetro quando identificar alguma irregularidade, algum problema. O Inmetro está sempre vigilante e à disposição do consumidor para fazer qualquer ação extraordinária. Muito bem, Marcelo. Olha, eu vou falar por mim que sou leigo. Eu chego na bomba, peço para o frentista ali, coloca X, né, completa ou algo assim. Eu acredito que a maioria dos consumidores de combustíveis, eles fazem a mesma coisa. Chega na bomba, aciona ali o frentista, pede para colocar X valor e simplesmente o cara abastece e você vai embora. Pede ali o cupom fiscal no máximo e vai embora. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui como que o consumidor pode se proteger de determinados empresários espertalhões que muitas vezes pode ter um combustível adulterado ou até mesmo entregar uma quantidade menor de combustível, tendo ali uma fraude na bomba, que o valor aparece, mas a quantidade de combustível não foi colocada no tanque, né? E o consumidor, muitas vezes não, sempre, ele não vai ter como identificar se o cara colocou ali 2, 3 litros a menos no tanque de combustíveis, né, Marcelo? Não, é verdade, Tony. O consumidor, primeira coisa que ele tem que observar na bomba é se ela está com a etiqueta de verificado do Inmetro ou com o selo de reparado, são etiquetas que a bomba tem que ostentar, né, tem que estar bem perto do visor, que indicam que a bomba ou ela foi verificada pelo Inmetro recentemente ou que ela passou por uma manutenção feita por uma empresa credenciada e fiscalizada pelo Inmetro, né? Além disso, olhar se todos os lacres estão íntegros, a bomba tem que ter pelo menos um lacre visível ao consumidor e também desconfiar, né, de preços muito convidativos, muito fora da realidade do mercado local, né, para que ele evite ser enganado. E sempre que ele perceber algum tipo de comportamento diferente, por exemplo, que o carro está consumindo mais do que ele costuma consumir com aquela quantidade que ele abasteceu, que ele aí sim entre em contato com o Inmetro, que a gente vai monitorando esse posto e, caso necessário, vai fazer uma fiscalização específica nesse local. Muito bem, rapidamente, como é que o consumidor pode fazer essa denúncia diretamente para o Inmetro? Ele pode usar a ouvidoria do Inmetro ou as redes sociais, né, para imediatamente fazer contato com a gente. Marcelo Moraes, ele que é diretor de metrologia do Inmetro, e eu agradeço aqui a participação ao vivo, trazendo aqui as informações dessa mega fiscalização, 180 postos em todo o Brasil, pelo menos 20 aqui no Distrito Federal, e segue, porque como ele trouxe aí, pelo menos 6 postos foram fiscalizados, porque é uma fiscalização demorada, tem que abrir bomba, é todo um procedimento técnico, portanto, essa fiscalização segue. E também obrigado pelas informações aqui para os nossos telespectadores, para tentar proteger o consumidor, que muitas vezes é leigo, não sabe como identificar se uma bomba está lacrada, se ela não está lacrada. Obrigado pelas informações aí que você trouxe para a gente aqui ao vivo. E eu agradeço a Anne Milhomem também por acompanhar a entrevista aqui com Marcelo Moraes. Um forte abraço a vocês, boa noite e a gente se vê.
E agora eu peço para colocar as imagens do trânsito aqui na tela do Brasil Gente.